Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui nesta tarde e noite de domingo. Esse programa é gravado, está indo ao ar com as nossas felicitações aí pela semana de Natal a todos e todas, pedindo a você que, se estiver assistindo esses vídeos, quiser interagir conosco, pode fazer. Envia seus questionamentos lá no faleconosco@institutorevelare.org.br, ou você pode deixar as questões aqui para nós, abaixo, após a descrição do vídeo, lá naquele local para os seus comentários no vídeo. No chat, você pode até colocar o questionamento em tempo real, mas talvez nós possamos não ter esse acesso após o vídeo ir ao ar como estreia. Quero cumprimentar mais uma vez a todos e todas, dar o nosso boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Quero trazer meu querido Lauro Rodrigues aqui para dar as boas-vindas a todos e todas, dizendo que aqui nós estaremos juntos para falar, Laurinho, dos diferentes modos de comunicação nesse nosso estudo que começa agora das revistas espíritas. Seja bem-vindo, Lauro Rodrigues. Obrigado, Beto. Olá, pessoal. Como o Beto bem disse, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao canal Revelarem, para que a gente possa trazer, né, e meditar sobre todas as informações que vocês possam para a gente aqui hoje, de um assunto fundamental, né, de uma obra fundamental que é a Revista Espírita, para que possamos desenvolver o pensamento dos espíritos, das informações que foi codificada por Allan Kardec. Então, que esses bons espíritos possam nos inspirar, né? E vamos lá. Espero que vocês estejam aí acompanhando conosco. Já começa esse compartilhamento aqui dos nossos slides e vamos falar um pouquinho sobre, então, os diferentes modos de comunicação. Como vocês já sabem, pessoal, nós fizemos aqui um resumo e vamos lá mostrar para vocês aqui. Então, dividimos ali os questionamentos, fizemos um resumo para melhor a gente desenvolver nossa conversa, nosso diálogo. Então, aqui, primeira indagação é como as comunicações inteligentes entre os espíritos e os seres humanos podem ocorrer. E aí os espíritos respondem para Allan Kardec. Nessa dissertação, ele escreve que existem essas três maneiras, modos: sinais, palavra e escrita. Laura, você fica à vontade para fazer as intervenções aí mesmo durante a nossa fala, tá bom? E aqui, então, eu vou só colocar alguns slides para a gente começar a conversar aqui, e eu já passo a palavra, então, para o Lauro algo dizer. Nós vamos, claro, tentar explicar cada um desses modos de uma maneira mais didática e mais tranquila, de conformidade com o ensino de Allan Kardec. Então, ali, Kardec está dizendo que os sinais podem ser reconhecidos, já que uma das formas de comunicar, o modo, é por sinais. Então, ele vai dizer, os sinais podem ser reconhecidos num movimento significativo de certos objetos. Então, ali pode ser que seja um sinal da comunicação, do desejo do espírito se comunicar. Pode ser nos ruídos ou golpes desferidos, e esses são os dois modos mais frequentes. Daqui a pouco, fica tranquilo que o Kardec também vai falar da nomenclatura. Então, vamos com calma, para e passo aí. E os fenômenos que possuem sentido são aqueles que não deixam dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta. Aí lembramos que é aqui nesse ponto que juntamente em outros vários pontos da ciência filosófica espírita, será trazido esse axioma filosófico, né? Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Fala-se também dos médiuns, definindo quem são os médiuns. Então, Allan Kardec vai dizer que os médiuns são certas pessoas, né, que podem exercer algumas vezes espontaneamente influência sobre os objetos e fazem com isso
tais objetos executarem movimentos convencionados, bater um número determinado de golpes e, dessa forma, transmitirem respostas pelo sim e pelo não, ou pela designação das letras do alfabeto. Ainda, então, nos diferentes modos de comunicação, vamos observar que Kardec traz, então, os golpes. Os golpes também podem ser ouvidos, sem nenhum movimento aparente e sem causa ostensiva. Já já o passo para o Lauro dá uma pincelada nesses 4 que eu estou mostrando para vocês. Quer na superfície, quer nos próprios tecidos dos corpos inertes, ou em uma parede, numa pedra, em um móvel, num objeto qualquer. Temos, então, a figura das mesas falantes, ou também chamadas girantes, que são aqueles objetos comuns na época de Kardec, no tempo de Kardec, né? Hoje, não com tanta frequência, né? Nós não temos aqueles móveis parecidos com os daquela época, né? E aqui a gente coloca uma observação que ela eu reputo importante, porque Kardec vai dizer que essas expressões, mesa falante ou girante, foi banida, ou devem ser expressões que não devem pertencer ao uso do espírita, em razão do ridículo, do erro, que faz com que se creia numa influência errada no fenômeno. Porque recorda você que o próprio Kardec falou assim, a mesa não fala, né? Não pode ser uma mesa falante, ela não pode ser uma mesa girante. A falante é pior, porque ele mesmo vai dizer, me prova que a mesa tem cérebro e aí tudo bem, nós podemos seguir daí, né? Depois temos então, Lauro, a sematologia. E nós temos o quê? A sematologia espírita, é uma expressão que dá a perfeita ideia e compreende todas as variedades de comunicação por meio de sinais, movimentos dos corpos ou pancadas. E por fim, nesse quadro aqui, a tipologia. Um dos correspondentes da Revista Espírita propôs ao Allan Kardec que designasse especialmente as pancadas pela palavra tipologia, e nós vamos encontrar isso na codificação espírita. Vou passar aqui para o Lauro, para ele poder comentar, Laurinho. Ô, Beto, é uma construção, né, de ideias, é uma construção de informações que Allan Kardec teve acesso, né? A coisa não aconteceu assim, tipo, eu estou vendo, eu acredito. Não, por ele ter visto, é que ele ficou com muitas dúvidas, se tratando, né, de prestidigitadores, de pessoas que poderiam usar isso de forma para enganar, né, os chamados charlatães. Mas veja bem, qualquer fenômeno de efeito físico, ou vamos pegar aqui os sons, né, os sons, as batidas, os sinais, é necessário sempre conferir mesmo antes de nós aceitarmos esse fenômeno como sendo um fato espírita. Ele ocorre de forma espontânea, eu estou até aqui passando o carro na frente dos bois, porque a gente depois pode falar disso melhor. Ele acontece de forma espontânea e ele pode acontecer de forma provocada, né? Nesses 2 fenômenos, veja bem, nós aqui estamos falando, então, do médium, que é aquele que vai possibilitar que aconteça o fenômeno de efeito físico. Estamos falando também do fenômeno de efeito físico, mas que a gente não determina quem é o médium. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Estou ouvindo um barulho, uma pancada na parede. Tá certo. Então, vamos confirmar. Não tem nada que possa ser a causa externa desse fenômeno? Não. Então, podemos atribuir esse a um fenômeno espírita? Sim. Só que a gente não vai conseguir identificar quem é o médium. O médium facultativo é aquele que tem conhecimento do fenômeno, que ele sabe que o fenômeno está sendo provocado, porque ele é a causa, né? Ele é o que está disponibilizando o que Kardec vai chamar de fluido animalizado. E aí entram as denominações sematologia para os sinais.
tipologia para as pancadas, né, dando a entender bem, então, separando o que seria isso. Perfeito. Então, vamos aqui, Lauro, no nosso compartilhamento mais uma vez aqui. E espera só um minutinho, é isso aqui. Então, vamos lá, espero que vocês estejam vendo aí junto comigo uma tela branca, né? E aí nós começamos, então, pelos diferentes modos de comunicação. Prosseguindo agora, nós falamos de 4 hipóteses, e aqui nós temos a número 5, né? Onde nós falamos da psicografia. Então, um modo de comunicação é a psicografia. O que é a psicografia? É a escrita. A escrita, ela recebeu esse nome que também, olha para você ver que interessante, o Lauro pode até falar disso, foi também um nome que foi batizado pelos que liam a Revista Espírita. Cada vez que eu aprendo mais com Kardec, eu me apaixono mais por esse professor, né? Que interessante. Ele não tinha o orgulho que nós temos, às vezes, de aceitar algumas coisas que as pessoas trazem para nós, né? E a gente superar, porque não foi eu que descobri, então não vou usar, né? E o Kardec não só usa, como atribui a sua autoria, né? Então ele vai dizer que foi um correspondente da Revista Espírita que atribuiu esse nome, né? E a psicografia aí, ela também pode se dar através dos intermediários, se é que o Kardec frisa que a psicografia pode ocorrer por intermediário, também dá a ideia de que pode acontecer também sem o intermediário. E ainda na psicografia, falando desses intermediários que são os médiums, certas pessoas elas possuem a faculdade de escrever sobre a influência daquela inteligência ou força oculta. E essa força que vai dirigir o médium. Então, o médium está sob o controle do espírito neste momento. E é claro, o Lauro pode falar um pouco melhor a respeito do controle, né? Porque é preciso que tenha aí um intercâmbio, né? De fato, o corpo físico do médium pode até estar ali no êxtase, pode até estar naquela situação em que ele está inconsciente, mas o espírito não perde a consciência. Então, eu quero que depois o Lauro fale um pouquinho disso, porque senão alguém vai dizer, lá, tá vendo? É o espírito que dirige o médium. Então, tudo que está acontecendo com o médium é culpa do espírito. Será? Os médiuns obedecem ao poder que não está no controle do médium. Então, o que o médium não controla? A força oculta e o poder da comunicação do outro. Mas ele vai poder, de fato, se ele exercitar, controlar e ser filtro dessa força oculta. Os médiuns, eles não podem nem parar e nem prosseguir pela própria vontade. Então, a partir do momento que foi dado ali, né, o start, né, começou e a sintonia e etc., o Kardec está dizendo que o médium ele não tem esse controle total de falar assim, vou parar de escrever. Não, porque ele está agora a serviço sendo dirigido por, né? Muitas vezes os médiuns não têm consciência do que escrevem. Muitas vezes os médiuns não têm consciência do que escreve, mas o espírito, ele está ali juntamente, ele está um pouquinho afastado do corpo, em alguns casos, né? E ele está permitindo que órgãos do seu organismo físico possam ser usados pelos espíritos. Se você quiser já fazer algum comentário, fica à vontade, Lauro. Beto, então, como você trouxe anteriormente, né? Dois fenômenos, que é a semitologia, a tipologia, agora você está trazendo para nós a psicografia, que é a escrita. Então, é o terceiro fenômeno que o Beto descreveu lá no início do seu slide. Na psicografia,
Então, tem, principalmente para o médium iniciante, Beto, e é a grande maioria dos médios, muitas das vezes, pela dificuldade, né, de treinar essa psicografia, o espírito, muitas das vezes, ele vai começar a treinar o médium, entre aspas, de forma inconsciente. O que é de forma inconsciente? Isso no início. O médium, ele não tem controle, ele rabisca, ele rasga o papel, enfim, ele não consegue ter um controle mais adequado. Esse processo pode se dar até com médiuns experimentados, que é o que a gente vai chamar da psicografia mecânica, que é onde o médium ele não tem conhecimento do que está sendo escrito. Por quê? Porque o espírito está agindo diretamente no braço, na mão do médium. É como se o braço, a mão do médium, pessoal, fosse aquela prancheta, aquela cestinha. Ele usa o braço do médium e escreve. Ou seja, não está passando pelo cérebro físico do médium. Então, o espírito ele não sabe o que está sendo escrito, só quando termina a mensagem. No segundo ponto, acredito que o Beto deve trazer para a gente também, vai falar sobre a semimecânica ou semi-inconsciente. O espírito ainda age diretamente no braço do médium, porém o médium já tem consciência do que está escrevendo. E, por último, a psicografia consciente, que é aquela que o médium ele escreve pela sua vontade, simplesmente traduzindo o pensamento do espírito. Se eu passei o carro na frente dos bois, Beto, eu só queria trazer essa ideia aqui para a gente já desenvolver melhor. Passou não, Laurinha. Aqui você tem carta branca para poder falar. Olha para você ver aí que nesse compartilhamento a gente continua e vamos lá. Aqui nós temos então a psicografia direta. Na psicografia direta, a mão do médium é agitada por um movimento involuntário, quase febril, ele toma o lápis e também ele deixa do mesmo modo ali. Então, nem a vontade, nem o desejo do médium pode fazê-la prosseguir, caso ele não deva fazer, em razão do controle que exerce a força oculta que o dirige. Depois nós vamos ter a psicografia indireta, e aí esses nomes aí que é importante. O Lauro está trazendo aqui para nós vários nomes que nós vamos aprender também lá, mais minuciosamente estudando no livro dos médiuns, que é o nosso estudo aqui dos sábados às 18 horas com o Lauro e com o Matheus. Aqui, como é o artigo que está trazendo os modos da comunicação, ele está apresentando como é que foram, como é que os fenômenos se deram. Então, aqui ele está trazendo bastante informação, inclusive informação que já estão constantes, trabalhadas e mais aprofundadas no livro dos médiuns, assim como várias ideias que estão contidas na primeira edição do Livro dos Espíritos e logo depois, nós estamos em 1858, né? Mais tarde, na segunda edição, você vai ver que terá vários desenvolvimentos de tópicos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e outros dentro das revistas, dentro dos artigos, melhor dizendo, da Revista Espírita, né? Então, o que está acontecendo aqui? Ele está reportando mais no momento um pouquinho antecedente a esse conhecimento que o Lauro já trouxe aqui para nós, e isso é que é o importante. O importante é que a gente já possa utilizar a Revista Espírita já tendo do nosso lado, quando for Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, que seja a Gênese, Céu e Inferno, que a gente tem essas obras ali para poder fazer comparações, para estudar a ideia que está sendo esposada ali naquelas fontes, né? Então, tá tranquilo, não tem nada de que falou nem antes nem depois, não. Como diz o outro, o seu salário aqui é pago para isso, você manda brasa, você não esconde nada, conta tudo, não esconde nada. E aí nós temos, então, a psicografia indireta. Então, ele teve a direta e a indireta. Repetindo, a direta é a mão do médium agitada para o movimento involuntário, uma espécie de febre, a gente chama de êxtase e tal, e toma o lápis, e aí, de repente, joga o lápis ali, né? Mas ele não vai controlar isso por sua vontade, nem para prosseguir, né? Nem para começar. Às vezes não tem ninguém para comunicar, então não tem como ter mensagem. A força ou a inteligência é que está
exercendo influência, dirigindo o médium. Aí nós temos, como eu disse, a psicografia indireta, que é a escrita obtida pela imposição das mãos sobre um objeto, disposto de modo conveniente. O objeto está munido com o lápis, que é esse exemplo que o Lauro trouxe, que é falando da prancheta, né? E ali pode também trazer um outro instrumento. Na atualidade hoje, gente, as pessoas podem usar um lápis, pode usar uma caneta, né? E eu até acho que se a escrita é indireta, meio eletrônico até pode ser, porque não sei, né? Acho que o Lauro pode falar melhor disso aí, do que eu, de fato. Ou algum outro instrumento apropriado para escrever, Kardec já falava isso. Geralmente, os objetos mais empregados, prancheta e cesta, aí repito, na época de Kardec. De repente, um teclado de computador, um computador aqui, né? O Lauro pode falar para nós a respeito se isso tem razão, não tem. E tudo conveniente colocado para uso, né, gente? Né? Você tem que deixar disposto para aquele uso, para aquela finalidade. A força oculta, Laurinho, que age sobre a pessoa, se transmite ao objeto, se torna assim um apêndice da mão lhe imprimindo movimento. Antes da gente passar para o próximo slide, que ainda fala de psicografia, aliás, eu vou fazer o seguinte, tem mais um, e aí eu faço esse e passo para você comentar. Então, ainda na psicografia, nós temos o tamanho das mensagens. As mensagens podem ser mais extensas, menos extensas. E depende do quê? Segundo o que nós estamos estudando aqui na Revista Espírita de 1858, do grau da faculdade do médium. O desenvolvimento da psicografia. Com o exercício, dá para desenvolver essa faculdade? Segundo Allan Kardec nos ensina, sim. As dissertações, elas podem trazer assuntos que foram os próprios espíritos que querem dissertar sobre o tema ou perguntas que foram colocadas para que eles possam responder. Então, às vezes, não tem pergunta nenhuma e eles já estão escrevendo sobre algum tema, por exemplo, atinente ou relacionado às ciências, né? E às vezes as questões são direcionadas a eles. E aqui, então, a escrita pode ser clara e legível, outras vezes o médium a lê por intuição ou dupla vista. Perdão, vou repetir aqui para não ficar truncado. A escrita, o que você lê lá no papel, às vezes você não consegue ver clareza e nem está legível. E é possível que só o médium consiga ler o que está ali, e aí o Kardec está dizendo, ou é por intuição, ou uma dupla vista, né? Então, mas existem essas situações. E nós temos uma coisa, né, Laurinha, de criticar. Então, passo para você, antes da gente seguir em frente, para você fazer algum comentário aí para nós. Ô Beto, deixa eu voltar aqui, que você colocou algumas coisas interessantes para a gente discutir aqui. Tá, você falou da psicografia direta, né? Que essa que o espírito vai usar o médium, vamos assim dizer, e aí dentro dessa mediunidade, então, na escrita pode ser mecânica, semimecânica, ou ela consciente, ou seja, inconsciente, semiconsciente ou totalmente consciente. Aí você traz aí agora a indireta. E você fez uma pergunta engraçada, eu nunca tinha parado para pensar. O espírito ele pode usar uma máquina de escrever ou algum computador, um teclado? Ué, se a gente parar para pensar que o espírito toca, né, o fenômeno de efeito físico, ele toca num piano, o que impediria de digitar no teclado? Né? É uma opinião que, assim, eu acho que se há uma inteligência e se ele pode atuar numa nota musical, obviamente ele pode escrever, seja numa datilografia, né, ou então mais atual agora, no computador. Eu não vejo a impossibilidade que isso ocorra, né? E aí agora aqui vem no todo.
tudo isso que você falou aqui, ó, da extensão, do desenvolvimento, da dissertação e da escrita, sempre vai estar ligado na segunda opção, desenvolvimento. O desenvolvimento é tudo para o médium, porque quando há no desenvolvimento, o médium vai criar uma sintonia com espíritos que queiram se comunicar e que vai usar aquele médium. Agora, veja bem, o médium que não se desenvolve, ele não faz exercício chama-se sintonia também. Ele vai ser sempre o empecilho mais complicado para o espírito. O instrumento mais complicado, desculpa. Quando ele exercita, ele vai exercitar não somente com o espírito, ele vai exercitar com vários espíritos, alternadamente falando, e ele vai ser um aparelho mais capaz, então, de transmitir essas comunicações. E ele sendo bem desenvolvido, Beto, pessoal, ele vai conseguir trazer mensagens mais extensas. Claro que aí vem o desenvolvimento, que é isso que a gente está falando. As dissertações, então, veja bem, eu vou para a última opção aqui, que é não, vamos fazer assim. Nós estamos num estudo e nesse estudo nós debatemos determinado assunto aqui, por exemplo, suicídio. De repente terminou o estudo, um médium espontaneamente ele traz a mensagem de um espírito acerca daquele assunto. Ou então, nós não discutimos nada referente àquela mensagem que o espírito trouxe, que é completamente estranha ao médium. Então, um assunto, por exemplo, nós estamos falando em suicídio, vem uma comunicação que fala sobre, sei lá, astronomia. Falou, mas não era, mas é uma dissertação que o espírito queria trazer como uma forma instrutiva. Então, por que isso? Porque tem uma boa sintonia, o grupo é capaz de compreender aquela mensagem e ela tem caráter instrutivo. E numa mensagem ilegível, Beto, uma mensagem que talvez todo mundo vai olhar, o médium, por ter sido ele que escreveu, ele tem por intuição o entendimento daquilo que ele escreveu, porque vamos lembrar que ele pode ter, ele trouxe aquilo de forma semi-consciente, semi-inconsciente. Então, ele traz intuitivamente o entendimento daquilo. E, como uma segunda vista, que ele, com o olhar de espírito, ele consegue, dar clareza naquilo que está elegível para a gente. Então, acho que por hora, Beto, seria isso que eu queria trazer aqui. Mas você falou a verdade. No livro dos médiuns, nós vamos analisar tudo isso aqui com mais profundidade. Aqui, Allan Kardec está trazendo um esboço, porque é um desenvolvimento. Lembrem, pessoal, 1858, livro dos médiuns, 1861, 3 anos de estudos. Então, vamos lá, prosseguindo aí, nós temos, então, mudança de escrita. Mudança de escrita é quando muda a letra, né? É isso que ele está falando. Então, há casos que a letra vai mudar completamente, conforme a inteligência que está se manifestando. E eu até vou ousar dizer também conforme o veículo que está sendo utilizado ali também, né? Já que é possível que o médium se exercite, né? Aquele que está se exercitando mais, ele vai permitir um melhor uso desse veículo que ele está se prestando ali. Beto, se você me permite, eu só quero chamar a atenção nessa fala sua. Quem conhece o caso daquele jovem, né, aqueles 2 jovens que um acidentalmente acabou tirando a vida do outro e que o Chico, pela assinatura, foi um dos fatores que inocentou aquele jovem que estava sendo acusado, né, pelo crime. Então, foi isso aqui, ó. A mudança de caligrafia, de escrita, uma assinatura comprovou que aquela comunicação era realmente, né, do falecido.
A letra poderia até, de uma certa maneira, ter sido imitada, mas a assinatura é como uma digital, né? A assinatura ela tem nuances e, enfim, é um caso bem interessante que até fez parte de filmes aí com a própria vida do Francisco Cândido Xavier, né, pessoal? Então, muito bem lembrado pelo Lauro aqui. Então, como nós estávamos falando, né, tem esses casos. E aí, o que acontece? Como é um médium, o espírito, então, volta para o plano espiritual. Daí um tempo, o espírito se comunica de novo. E aí você observa e fala assim, mas a letra dessa mensagem desse mesmo espírito é igual a outra de um mês depois. E quando não é ele que está comunicando, a letra do médium ou é um garrancho, ou é bonita, ou é feia, ou sei lá, mas enfim, muda, né? Muda. Então, o Kardec vai dizer, isso não é uma regra absoluta, mas existe. Então, veja bem que interessante. Da mesma maneira que nós vamos ter uma mensagem que está ilegível e é só o médium que lê ali, por alguma situação, nós temos esse que você, inclusive, consegue identificar o espírito. Às vezes, nós podemos chegar dentro dessa situação até a identificar de fato o espírito e individualizá-lo, né? Porque às vezes você está dizendo assim, bom, o fulano é em espírito, a letra é essa. Mas, de repente, você vai lá pesquisar, você fala assim, não, mas quando ele estava em vida, a letra era essa também. Dá para identificar. Então, bem interessante essa questão aqui, né? E relacionado com palavras, né, com vocabulário, o Kardec preocupava-se muito com isso. Vamos ver aqui a espiritografia, que é a escrita sem o intermediário direto. Os caracteres são traçados espontaneamente por um poder extra-humano, que é visível ou invisível. O espírito age espontaneamente. A psicografia, ela é obtida por um médium. O espírito do médium desempenha certo papel como intermediário. Então, olha que interessante, eu não vou imiscuir a explicar, porque eu vou pedir para o Lauro, com a facilidade didática que ele tem, ele explicasse esse nuance da diferença, Lauren, que a espiritografia não tem intermediário, não tem um intermediário ali diretamente ligado. E a psicografia tem esse intermediário que pode desempenhar, que desempenhar certo papel, isto é, mãozinha na prancheta, mão na mesa, né? Aí, de repente, começa a escrever lá. E outro momento, não tem, pelo que eu entendi, a participação do médico. Eu estou entendendo isso dessa maneira, está correto aí, Lauro Rodrigues? Nas manifestações anteriores, lida por você, há a participação direta do médium. Na escrita direta, que é o nome que Kardec vai dar no livro dos médiuns, não há participação direta do médium. Ou seja, você pega um papel, dobra, sei lá, coloca numa gaveta, num lugar qualquer, que não tenha lápis, que não tenha nada, e o espírito se comunica, ele escreve, ele deixa grafado ali aquilo que ele queira, sem a intervenção direta humana, ou seja, do médium. Essa é aí o que eu, né? E Kardec, interessante esse nome que ele colocou, né? Espiritografia, interessante. E ele vai simplificar isso chamando de escrita direta ou pneumatografia. O Laurim, e é interessante aqui, né? Porque esses nomes que a gente está apresentando aqui, eles estão lá na Revista Espírita. Mas vai ter o que pega e o que não pega, né? Então, tanto que eu não coloquei aqui, mas se você for para o texto, ele vai dizer assim, podia ser psicologia, podia ser não sei o quê. Aí eu nem coloquei isso, porque lá ele já explica por que ele não usou. Então, eu me ative à novidade. A novidade é essa aqui. Então, mais tarde muda, tanto que, gente, a gente já sabe que no meio espírita hoje se atribui vários nomes que às vezes nem foi utilizado por Allan Kardec, né? Que mudou ali no meio do caminho, chegou aqui, houve uma interferência aí da cultura, do costume, né? E mudou. E é por isso que o Lauro está aqui, que ele vai nos ajudando aí. Então, a espiritografia, segundo o Lauro, virou pneumatografia, né?
É muito interessante isso. E aí, para finalizar aqui nesse slide, o que eu li e que vocês não tinham visto aí. Espiritografia é sem o médium, então não tem interferência direta do médium. E a psicografia tem a interferência, no mínimo, indireta. Ele está ali exercendo certo papel. Né? Acho interessante que esse certo papel que ele vai desempenhar, você vai aprender estudando o livro dos médiuns com o Lauro. Eu não vou explicar isso aqui agora, até porque eu vou assistir lá também. Outro nome, espiritologia, comunicação do espírito pela palavra do médium. Né? Comunicação do espírito pela palavra do médium. Certas pessoas sofrem nos órgãos vocais a influência de um poder oculto, como sofrem as mãos daqueles que escrevem. As comunicações verbais podem ser diretas, ele vai chamar de espiritologia direta, ou podem ser indiretas, a espiritologia indireta. Pois o Lauro vai falar se isso pegou, se não pegou, né? As comunicações verbais sem intermediário. Comunicações verbais sem intermediário. Então, tem a comunicação pela palavra do médium. O uso dos órgãos vocais do médium, que a gente pode lembrar que é a mesma, o mesmo processo da escrita usando mão, né? Dá a mesma influência. A comunicação, nesses casos, diretas ou indiretas, e as verbais sem intermediário. Sem intermediário é essa aí que você está vendo. As palavras ressoam nos ouvidos ou no cérebro, sem uma causa física aparente, bem como os espíritos podem aparecer em sonho ou em estado de vigília. Ô Lauro, você quer comentar? Beto, é o chamado, na escrita direta, pneumatografia. Pneu, né? Vai lembrar de ar, ou seja, o espírito se comunicando diretamente pela grafia, pela escrita. Na fala, né? Sem a participação direta do médium, pneumatofonia. É aquela voz que você ouve, que você fala de onde está vindo isso, eu estou escutando, ou externamente, ou você escuta, parece que de dentro de você, intimamente, no seu fórum íntimo. Então, temos pneumatografia para a escrita direta, pneumatofonia para a fala direta, aquela que não precisa do médium agir diretamente, sabe? A intervenção do médium é diferente nesse caso aí, é indireto. E é interessante, né? Eu não ouvi você dizer na psicofonia, né? Isso tem? Na psicofonia, o espírito, ele age nas cordas vocais do médium, né? Há essa sintonia que ele transmite o pensamento e o médium fala, né? Pode acontecer da sintonia ser tão grande, tão boa, que da mesma forma da escrita, com a mudança de caligrafia, da forma da letra, há também na psicofonia que você fala assim, nossa, essa voz é do meu pai, essa voz é do fulano de tal, né? A gente vê muito isso, a mudança da voz. Tem uns CDzinhos, DVDzinhos, né, que é do Vozes do Grande Além, Instruções Psicofônicas, onde a gente ouve, eu não vou dizer, eu estou atribuindo a voz a ninguém, mas a gente percebe claramente que a voz do Francisco Cândido Xavier, ela modifica radicalmente, e eu gosto de um dos espíritos lá, que é o Dr. Laboriot, né, um homem de ciência, um homem, né, um espírito de ciência, adoro ouvir, e é bem interessante, né? Inclusive conta-se as pessoas que conviveram lá, né? E eu estou assim trazendo aqui, entregando para vocês do jeito que eu recebi, que naquele momento em que o Dr. Laboriot iria se comunicar, o Francisco Cândido Xavier levantava, tomava uma postura de parecendo aqueles preceptores antigos, colocava a mão para trás e saía falando, né? E assim, eu viajo nessas imagens, acho bem interessante. Mas aqui, Laurinho, para a gente prosseguir,
Então, a sematologia, que é o meio de comunicação entre todos, o mais incompleto. Lento, dificulta desenvolver as comunicações mais extensas e as respostas obtidas pela sematologia, como dito, né, são lentas e incompletas. Porque o Kardec explica isso, ele fala assim, mas se der 2 batidinhas para sim, uma para não, ou vice-versa, ou outro jeito, a resposta ficou mais rápido. Então, eu pergunto, 1 mais 1 é 2? Sim, não. O problema é que o Kardec vai dizer, para algumas situações até pode ser que sim. Porém, na maioria das vezes, a resposta sim e não sujeita o outro a erro. Porque para dar um sim ou para dar um não, é preciso, às vezes, desenvolver. E quando a resposta é talvez? Então é preciso pensar nisso. A escrita e a palavra são os meios mais rápidos e completos para a transmissão do pensamento dos espíritos, seja pela precisão das respostas ou pela extensão dos desenvolvimentos que comportam. Os espíritos superiores, para se comunicarem, preferem a escrita e a palavra, mas se comunicam pelos meios que eles julgam apropriado, dependendo da aptidão do médium. O médium não está livre para escolher o meio, a escolha é do espírito comunicante. Aqui foi uma interpretação do texto que está lá escrito, e eu trago então o Lauro para dizer se isso aqui está correto, porque são textos, palavras que a gente precisou fazer uma separação para ficar um pouco mais claro. De repente a gente quer esclarecer demais e a gente obscurece. Está de acordo aqui, Lauro? Ou precisa fazer mais uma intervenção aí para que você possa nos ajudar? Tá de acordo. Voltando, sematologia, né, é o que você disse. Por exemplo, eu pergunto pro espírito, tipo assim, você gosta de doce? Se sim, uma pancada, se não, 2 pancadas. Aí ele vai responder que sim, uma pancada. Aí eu faço a segunda pergunta, que tipo de doce? Pronto, ferrou com tudo. Até ele explicar que tipo de doce por sinais, fica muito lento. Então, você vê que as perguntas elas têm que ser muito bem elaboradas, sempre dentro do sim ou do não, o tanto que isso dificulta o desenvolvimento de uma ideia, né? Por isso que Kardec ele colocou tantos obstáculos para esse tipo, não obstáculos, de dificuldades mesmo, né? Para o desenvolvimento do pensamento do espírito e das questões a ser feitas. É claro que espíritos superiores, eles vão querer se apropriar de um médium que dá condições da escrita, da psicografia, ou da fala, da psicofonia. Né? No nosso tempo atual, hoje, é muito raro a gente ver médiums que os espíritos vão se utilizar para se comunicar usando outros meios de comunicação, tipologia, semitologia, né? Agora, voltando então para o tempo de Kardec, e eu quero agora pegar aqui de novo vou lá no livro dos médiuns, quando a gente vai falar, por exemplo, dos homens elétricos, aqueles homens que pela sua vontade, pelo pensamento, que nós vamos chamar de transmissão, não é a telepatia, é a força telepática, né? Aquela que eu movo um objeto pelo meu pensamento. O senhor Holmes era um desses homens, era o chamado homem elétrico. E aí Kardec, então, coloca o seguinte, é muito possível que o homem elétrico, ou seja, não há uma participação de um espírito, ele, pela vontade dele, pelo pensamento, ele atua sobre o objeto, fazendo com que ele se mova. Magnetismo puro dessa pessoa. E Kardec vai dizer que é muito possível essa pessoa se desenvolver para a mediunidade, porque ela pode, já que ela tem uma força fluídica, que ela pode, pelo seu pensamento, pela sua vontade, mover um objeto, obviamente que ela pode se desenvolver a ponto de que o espírito possa usar esse mesmo meio, fazendo acontecer os fenômenos de efeito físico com a intervenção de um espírito, né? Ou seja, que é a pessoa, o encarnado sendo o médium. Quando a gente fala médium, é porque tem a intervenção de um terceiro, um espírito.
Quando a gente fala homem elétrico, no caso, como é chamado por Kardec, é quando a pessoa, por si só, ela faz acontecer o fenômeno sem precisar da intervenção de um espírito. Então, Beto, essa colocação sua é perfeita. Quando o espírito ele não acha meios, não acha uma pessoa apropriada para escrever e nem para falar, ele vai procurar alguém que possa, né, estar apto a ser esse doador aí de fluidos para que ocorra o fenômeno, para que ocorra a comunicação da forma que naquele momento é mais preciso acontecer. Fenômeno de efeito físico, sematologia, né? Tipologia, ou a prancheta lá, como era falado, o cestinho, enfim, alguma forma vai acontecer, já que eu não tenho aqui nenhum médium psicógrafo e já que eu não tenho nenhum médium psicofônico. Então, eles vão usar o recurso que tem. O espírito superior, é claro, aqui falando, né? Ô, Laurinho, eu estou achando assim fantástico poder estudar essas obras, né? Porque cada dia a gente descobre uma coisa que a gente não sabia, né? É sempre uma coisinha ali que você vai descobrindo. Eu, de fato, nunca tinha prestado atenção no homem elétrico, para te falar a verdade. Mas eu acho que nosso cérebro ele é seletivo demais. A gente vai estudar e a gente busca determinadas coisas nas obras, né? Questões de interesse mesmo, né? E talvez a gente passe batido sobre muita coisa e tem muita informação que poderia resolver boa parte dos problemas doutrinários que a gente encontra nos debates hoje, né? Que o conhecimento ali de uma leitura, ele evitaria os debates, né? Ou fazer o exercício que a gente está tentando fazer aqui, né? Que é quando um dá uma opinião e o outro pensa naquilo, no sentido não de se convencer, mas será que o que o Beto está falando é lógico? Será que o Lauro falou é lógico? E à medida que a gente conseguir fazer isso, nós vamos ter uma manhã melhor e mais feliz de fato, né? Vai harmonizar mais, né? Mas vamos então, vou passar para você fazer suas considerações finais e já encerrar também, né, o nosso encontro, a não ser que você faça alguma indagação, aí eu tô por aqui às ordens, mas peço a você que faça o encerramento desse encontro. O vídeo está indo ao ar no domingo, nós estamos gravando aqui, para que você saiba, no dia 23/12/2020, são 15 horas e 36 minutos. Estamos aqui, eu e o Lauro. Quando não é de madrugada, é de manhã na alvorada. Então, passo para você, Laurinho. Ô Beto, você disse bem, quando a gente abre mão das nossas ideias preconcebidas para ouvir o outro, a gente só tem a ganhar. Imagine só, tipologia, alguém fala assim, ô Kardec, por que você não, né, nesse fenômeno aí, não, olha, tipologia, né, um som que vem de dentro, um som que, né, não é um som, é um som diferente. Olha, beleza, tipologia, ele estava aberto a isso. Ah, tá, a sematologia, qual outro que é? A psicografia, né? Então, são pessoas que estão aptos ao novo, a ideias novas. Isso é fantástico, né, Beto? E assim, fazendo um spoiler aqui já, e nós vamos estudar isso, quando nós formos falar do senhor Holmes, que é um jovem, né, um homem bom, vocês vão lembrar disso lá no livro dos médiuns, que vai tratar dos homens elétricos. O senhor Holmes era um homem que, desde criança, ele movia os objetos pelo pensamento, pela vontade dele. Claro que criança inconscientemente. Ele era capaz de se levantar, de flutuar, né, a levitação, ir até nas partes mais altas de uma casa, no teto. Mais para frente, nós vamos encontrar agora o senhor Holmes, médium, aqueles que os espíritos já estão usando ele para as comunicações. Então, houve aí uma transição, porque ele era um homem já, né, de uma moral mais acentuada, e foi treinando isso, né? Foi dando condições para que os espíritos pudessem participar junto com ele dessa maravilha toda, né? Que ele disponibilizava. E aí, Beto, entra o segundo fator, chama. Ele tinha conhecimento da sua faculdade e ainda tinha a vontade de ser útil, né? Eu posso muito bem ter a faculdade, mas eu sou egoísta, eu não quero que espírito nenhum use isso, e eles vão respeitar isso aí, não vai acontecer o fenômeno, vai acontecer só para quem é espontâneo mesmo, sabe? Não tem conhecimento do fenômeno. E nós vamos tratar disso também lá no Livro dos Médiuns. Gente, e eu quero agradecer também. Me dá só um espaçozinho.
porque você falando disso aí, eu me recordei do Zé Herculano Pires, o tanto que ele falava em parapsicologia nas obras, nas suas falas, nos seus escritos, no rádio, né? E quando você menciona essas questões, que a gente lembra, né? Daqueles vários aí que entortava a colher e não sei o que, essa coisa toda, e que ele, de alguma maneira, tentava conciliar com o espiritismo, e muita gente que eu conheço hoje, no século XXI, critica o Zé Herculano porque ele fala em parapsicologia. Era só isso, devolvo a você para fazer os seus comentários e encerramento final, desculpa aí. Não, mas perfeito, bem lembrado. E assim, você percebe que foi um desenvolvimento de ideias. Hoje, por exemplo, quem estudar bastante bem aprofundado vai entender, caraca, esse negócio era o tal do homem elétrico, parapsicologia, os parafenômenos que a gente, né, chama de extranatural, supernatural, qualquer coisa que queira dar que não, aos nossos olhos não é natural, é explicado pelo espiritismo. O fenômeno do magnetismo, dessa força que o encarnado tem, e que quando ele tem conhecimento disso, gente, ele é um instrumento fantástico para os espíritos promoverem grandes curas, como, né, os médiuns curadores. É tudo um exercício do conhecimento. Beto, e eu quero lembrar aqui aquele poema que nós lemos do Guerra Junqueiro, que a princípio, né, foi todo distorcido, não tinha lá os caracteres, parece que alexandrino, né? Aquelas técnicas, que depois, quando realmente o Guerra Junqueiro ele se manifestou, já foi percebido que a poesia tinha toda a característica alexandrina. Então, você vê a diferença que tem, né, do médium, que ele não tem uma ideia pré-concebida, que ele está pronto para transmitir a mensagem que o Espírito queira, e essa mensagem vem de forma fidedigna, né? A ponto de quem lê fala, caraca, isso aqui é o fulano, porque é a cara dele. É como se eu estivesse vendo ele escrever aqui. Isso é muito fantástico, né? Eu quero agradecer, Beto, a você pela oportunidade, agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento e que possam estar, mais uma vez, plenos de saúde, plenos de felicidade, juntamente com seus familiares, nessa reta final de 2020, para que, né, com pensamento positivo, o 2021 venha com força total, para que a gente supere esse aprendizado que a humanidade está tendo, que é esse obstáculo, mas é um obstáculo que vai fazer com que nós cresçamos como espíritos imortais que somos. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado a Deus pela oportunidade, pela vida, gratidão a todos.